Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso encontro do dia 20 de agosto de 2020. Eu passo a palavra para você, Humberto. Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos discutir essa sessão preciosa que fala sobre a progressão dos espíritos, observando o seguinte: essa sessão em particular, ela parece revelar para nós uma outra característica da filosofia espírita, um outro princípio, que é um princípio bem discutido, evidente, não é nenhuma novidade, mas que merece um certo trato conceitual, que é o princípio do primado da prática sobre a teoria. Nós estamos tomando emprestada essa expressão de Kant, que foi depois muito utilizada por vários outros comentadores, seguidores e até adversários de Kant. Vamos explicar o que isso significa e vamos ver por que isso parece ser o caso dessa sessão e, portanto, ser um dos pilares fundamentais da filosofia espírita, por assim dizer, ou do conjunto de ideias que amarra a filosofia espírita. Então, o primado da prática sobre a teoria significa basicamente o seguinte: em primeiro lugar, o reconhecimento de que existe uma diferença entre teoria e prática, entre inteligência e moralidade. Essa percepção é uma percepção universal do espiritismo, é uma percepção também universal da própria cultura da inteligência humana, se a gente puder dizer assim, né, da experiência humana na Terra, e nós estamos muito acostumados a lidar com essa distinção. Inteligência por um lado, moralidade ou sentimento, ou, dependendo da terminologia, intuição por outro. A gente tem múltiplos nomes para esse segundo fator da equação, mas, em geral, a gente entende teoria, inteligência ou razão como o primeiro fator, e o segundo fator seria um elemento que justamente não é equacionável, não é bem analisável, não pode ser descrito, não pode ser bem conceituado, é, de certa maneira, um pouco vago e que, na linguagem teológica, recebe, às vezes, nomes como a graça, o estado de bem-aventurança, conversão do coração, o renascimento, a transformação em Cristo, ou estar cheio do Espírito. Então, nós temos múltiplas metáforas, que é claro que não significam todas a mesma coisa, significam coisas, às vezes, sutilmente diferentes, entretanto, elas querem representar isso que seria a forma de pensar do lado direito do cérebro, que é responsável por essas faculdades mais intuitivas e menos analíticas ou menos técnicas. Muito bem, esse seria o primeiro ponto, e essa percepção ela é bem comum, bem estabelecida no espiritismo, mesmo no nível mais concreto da prática espírita, da ação do movimento espírita. O segundo elemento, que é um pouco mais discreto e às vezes mais difícil de aprender, é o de que não existe uma simetria completa entre essas duas partes, mas existe uma regência, uma dominância ou uma primazia do aspecto moral sobre o aspecto intelectual. Isso não quer dizer que haja uma desconsideração do aspecto intelectual. Isso é muito importante ressaltar, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Nem, por outro lado, é possível a gente também separar uma coisa da outra, como se inteligência e moralidade fosse aquilo que popularmente a gente entende como duas coisas completamente apartadas, e houvesse pessoas com mais sentimento e outras pessoas com mais inteligência e moralidade, num sentido radicalmente divorciado. Às vezes, na linguagem popular, a gente dá a entender isso, que não pode ser verdade. Então, nós vemos que existe um certo vício cultural que é tão universal quanto a percepção de que existe uma separação entre inteligência e sentimento, ou inteligência e moralidade, e caráter, se a gente puder dizer assim, né? Se a gente puder expressar essa parte meio ambígua, meio nebulosa e menos categórica ou categorial da alma humana dessa maneira, a gente poderia dizer que é um caráter,
força da boa vontade, alguma coisa assim. E, por outro lado, a ideia de que essa separação, de que o fato de existir uma distinção e uma separação significa que elas podem não se comunicar e não se abastecer mutuamente, não se alimentar mutuamente. Então, esse vício, ele é cultural e ele é reproduzido no meio espírita através dessa frase, todo mundo já ouviu, tenho certeza absoluta. Fulano, ele é bastante inteligente, ele entendeu o Evangelho, ele sabe, ele conhece o Novo Testamento ou as obras básicas de Kardec de cabo a rabo, mas ele não sentiu, ele precisa sentir o Evangelho, precisa sentir o Sermão da Montanha. E aí sim ele vai conseguir transformar sua consciência e o seu comportamento cristão. Então, o erro dessa expressão, né, dessa afirmativa, é imaginar que uma pessoa pode entender um discurso moral sem senti-lo, como se não houvesse ponte entre entendimento e compreensão e o sentimento. Na verdade, tanto existe a ponte que o Evangelho, ou as obras de Kardec, ou as obras de Emmanuel, ou quaisquer outras, essas obras, elas não contêm nenhum sentimento. Porque papel e discurso e palavra não contém sentimento em si. Só contém ideia e conceito. Ou seja, tudo que você viu no Evangelho é ideia, conceito, palavra, símbolo, metáfora. Não existe sentimento no texto. Só existe sentimento no coração, só existe sentimento em pessoas. Somente pessoas têm sentimentos. Discursos, eles são desprovidos de sentimento, porque discursos são meros sinalizadores que apontam para objetos, mas também não são objetos. Uma palavra, cadeira, não é uma cadeira. A palavra árvore não é uma árvore. Ela aponta a nossa consciência para uma árvore. Se o sujeito viveu num apartamento trancado a vida inteira, nunca viu uma árvore de fato, nunca viu um tigre, a palavra, ela remete aquilo de uma forma vaga. Ele não tem a compreensão plena, o entendimento pleno, o conhecimento do que de fato é um tigre ou uma árvore. O sentimento é a mesma coisa. Quando você diz amor, ou fé, ou esperança, ou caridade, tristeza, desânimo, depressão, você está sinalizando para um sentimento que a pessoa só conhece, ela experimentou. Ela só sabe do que você está falando se ela, mais do que a palavra, conheceu o estado de espírito específico que corresponde àquela palavra. Então, sem dúvida nenhuma, o sujeito não pode, é impossível ele compreender o Evangelho sem sentir. Por que a gente diz isso? Por que a gente diz isso sistematicamente nas palestras, nos livros? Né? Fulano entendeu, mas não sentiu. Porque na nossa imaginação, devido a esse vício cultural, a gente imagina que aprender a palavra, o nome da coisa, é conhecer a coisa profundamente, é compreender a coisa. Então, se eu aprendo a palavra filho, eu sei exatamente o que significa ter ou criar um filho. E a gente sabe perfeitamente que, na realidade, as coisas não são assim. Conhecer a palavra amor não significa que o sujeito jamais experimentou aquilo na vida dele. Conhecer a palavra tigre não significa que o sujeito sabe qual é o tamanho real de um tigre, qual é a velocidade que ele corre, o quão bravo ou violento ele realmente pode ser, o quão bela é a cor da sua pelagem. Isso são só referenciais, as palavras, ou às vezes um desenho mal feito, um vídeo, um estudo, um documentário muito bem feito, claro, aproxima muito a pessoa de ter um conhecimento, uma compreensão justa daquele objeto, daquele sentimento, daquele estado de espírito. Mas mesmo assim é necessário, e por isso nós precisamos retornar muitas vezes às nossas experiências, refazer o caminho da experiência vezes suficiente para que a gente interiorize e grave no fundo
da nossa alma um conhecimento direto, factual dessa experiência, desses sentimentos. É por isso que a evolução não é rápida, ela é lenta, ela é vegetativa, ela é morosa muitas vezes. Ela pode dar a impressão da retrogradação, do atraso, de um estacionamento indefinido, quando na verdade ela é muito lenta, porque essas experiências são necessárias. As palavras não substituem as experiências. E aí, com certeza, a gente, nesse sentido, sim, a gente está certo em dizer que o livro não substitui a experiência prática. É claro que o livro não substitui a experiência prática, nem muito menos foi feito para isso, né? Nenhum autor razoavelmente são escreve um livro supondo que esse livro vai substituir alguma experiência prática. Imagine um sujeito que escreve sobre natação e imagina ou acredita que o leitor do livro de natação vai saber nadar. Isso seria insano. E pouquíssimos autores de fato pensaram isso enquanto estavam escrevendo. O que acontece é o oposto. Na necessidade de transmitir, de deixar alguma orientação fundamental, os autores, os sábios, aqueles grandes debatedores da época lá de Sócrates, ou de Jesus, ou de Buda, eles materializam num objeto, que é um objeto intelectual, mas é um mero objeto, esse discurso, esse conjunto de referências para apoiar o pensamento na direção daqueles objetos transcendentes, daqueles sentimentos, daqueles ideais, daqueles conceitos que são ali trabalhados por Jesus, por exemplo, por Sócrates, assim por diante. Então, isso é muito importante, porque se nós formos ingênuos e simplórios em distinguir de maneira radical inteligência de sentimento, a gente vai falhar em perceber um outro ponto básico do ensino dos espíritos, que é o fato de que a moralidade decorre do entendimento. Primeiro a gente desenvolve a inteligência e depois a moralidade. Como que isso é possível se nós o tempo todo fazemos uma distinção radical entre inteligência e moralidade e enfatizamos que há pessoas que entendem o evangelho e não sentem ou não praticam a lei de amor ou a lei divina ou a lei moral? Então, essa contradição lógica, ela decorre justamente dessa má compreensão do que significa verdadeiramente entender. Hegel, foi um dos maiores de todos os filósofos, disse uma coisa extremamente profunda, totalmente compatível com a doutrina espírita. Não existe nada que não seja racional. Então, nós temos que parar de nos expressar em relação à razão, como se a razão fosse uma teoria pura, destacada da ação, destacada da prática, e fosse possível o sujeito desenvolver a racionalidade sem desenvolver a moralidade. É claro que num certo nível isso faz sentido, isso tem a sua razão de ser, mas no geral todas as coisas são racionais, e ser racional significa que a coisa tem motivo para existir, tem razão de existir. E a gente sabe que nada é por acaso. Ou seja, sim, todas as coisas existem por um motivo, por um propósito, por uma razão. Nada existe ao acaso. Nada no cosmos, nada na natureza está fora de lugar. Tudo está no seu lugar justo. Cada um é como é, por uma razão suficiente. Então, o sentimento é racional. Se o sujeito está triste, ou se ele está com ódio, ou se ele ama, ou se ele tem um arrobo de coragem, de esperança, de fé, esses sentimentos, eles têm motivo fundamental para terem surgido. Por que surge o medo? Porque alguma coisa ameaçou a existência, o sujeito é fraco demais para domesticar essa paixão e ele não é capaz de ter a visão espiritual de que ele é imortal, por exemplo, de que a vida do intelecto não depende da vida do corpo físico e ele sente medo da aranha.
ele sente medo de uma cobra, ele sente medo de um cachorro rosnando e assim por diante. Por que o sujeito sente ódio? Porque ele acredita que ele não poderia ser ofendido e ele foi ofendido, né? Houve fatos e houve teorias, ideias prévias que levaram ele ao sentimento de ódio. Então, como é que a gente vai dizer que o ódio ele é injustificado? Ele pode ser injustificado no sentido, óbvio, de uma compreensão plena da realidade, mas da compreensão atual que as pessoas têm, o medo, a ansiedade, o apego, as paixões desgovernadas, todas elas fazem algum sentido. Nada não faz nenhum sentido. Nada é tão desprovido de sentido que não tem razão de existir. Porque se uma coisa é totalmente desprovida de sentido, ela não existe. Deus ama sumamente a lógica. Essa é uma frase de André Luiz, eu não vou me lembrar exatamente agora em qual livro, mas todas as coisas, elas existem por alguma razão suficiente, elas possuem base de sentido, elas estão tramadas ali na estrutura da realidade. Passando um pouco adiante da questão da progressão dos espíritos, depois de dizer que os espíritos progridem por mérito, pelo esforço, que eles nascem simples e ignorantes, Kardec vai desdobrar a questão de novo na 115A, complementando perfeitamente a famosa resposta da 115, que diz que os espíritos são simples e ignorantes. Mas na 115A, então, Kardec vai criar uma analogia com as crianças. E aí os espíritos vão ser afirmativos, vão dizer, sim, é exatamente como se o habitante da Terra, médio, ou seja, o espírito inferior, no geral, ou mediano, ele fosse uma criança, ele tivesse na infância. E como é que as crianças são? Como é que elas se comportam? Elas são extremamente ignorantes, porque elas não vivenciaram, não experimentaram, não absorveram o suficiente da vida para saber se dirigir nela, para entender o que está acontecendo, nem consigo mesmo. Então chora por tudo, fica de birra, fica com raiva, não tem controle das suas emoções, não entende as próprias emoções, porque elas são muito reativas, né? Não entende o que está acontecendo, então está sempre um pouco apreensiva, tentando entender se aquele tom mais alto foi de braveza, foi uma demonstração, foi algum tipo de ataque de fúria, ou foi um riso, foi uma manifestação espontânea, um pouco mais alta, mas que não tem nada a ver com uma punição ou uma tentativa de recriminar o que ela está fazendo. Então, as crianças, elas costumam ser muito apreensivas. É por isso que a gente tem que ser cuidadoso com o que a gente diz, com o que a gente faz. Elas estão num estado de insegurança correspondente à sua incapacidade de entender o mundo, sua incapacidade de interagir com o mundo. E essa é a condição do ser humano na Terra. Nós tanto não compreendemos nem a nós mesmos, nem aos outros, nem o que está acontecendo ao nosso redor, que nós estamos constantemente ansiosos, constantemente inseguros. Isso pode nos levar à violência, isso pode nos levar a um ensimesmamento, a um fechamento no nosso mundo íntimo, a gente pode se afastar das pessoas, pode levar a uma série de coisas, a um adoecimento, somatização, ou então a relações difíceis, ou então uma exploração do prazer. O sujeito busca o prazer a qualquer custo, porque ele precisa se sentir aceito, amado, querido, se sentir bem de alguma maneira e não sabe se sentir bem através de uma mudança de atitude da consciência. Então ele precisa do prazer corporal, a sexualidade, a droga, a comida, às vezes até a preguiça é uma forma, né? O sujeito fica ali jogado na cama, no sofá o dia inteiro, porque ele está buscando de alguma maneira um conforto, um prazer, uma sensação de segurança que a grande vida no mundo lá fora acabam não trazendo, porque nós não temos maturidade e entendimento para processar o que está acontecendo no mundo
e isso fica muito evidente também agora nas redes sociais e tudo, né? O mundo não é só físico, agora é um mundo também virtual, e essa insegurança que o mundo causa faz com que a gente fique sempre um pouco na defensiva, possa ser agressivo, tentando defender os nossos interesses egoísticos, tentando defender o nosso nome, a nossa reputação, o nosso orgulho. E daí a gente vê os embates, as discussões, as brigas, e que agora também se intensificaram com as redes sociais. Entre essas várias brigas, a briga política, que parece que no Brasil se tornou algo totalmente endêmico, e a troca de agressões, a diminuição do outro, o espezinhamento, o desprezo pela posição política do outro, pela posição ideológica do outro, refletem de alguma maneira essa nossa incapacidade de viver, de lidar com o mundo. Ou seja, nós não compreendemos o outro e por isso nós temos medo, ódio, raiva, ansiedade, uma série de coisas. Muito bem, qual que é a alternativa então? A alternativa, infelizmente, ela não é textual. O texto, de novo, ajuda, aponta, encaminha, mas o caminhar é um processo muito lento, que depende das experiências. Isso não é negado por nenhuma boa teoria, e por isso é muito injusto dizer que há um divórcio entre teoria e prática, porque nenhuma boa teoria moral vai dizer que ela, enquanto teoria, é suficiente para resolver a situação da pessoa. Toda teoria moral vai dizer, bom, esses aqui são os conceitos. Se você entendeu profundamente esses conceitos, você vai ver que há uma nobreza intrínseca nas ideias de virtude, de bem, de justiça, etc, etc, etc. Se você não entendeu isso muito bem, você, inclusive, vai terminar o livro e vai dizer, eu acho que isso aqui é uma opinião de Jesus, ou de Paulo, ou de Kant, ou de Platão, seja lá o que for, e aquilo não ressoa minimamente no sujeito. Não houve compreensão, não houve domínio sobre o conteúdo, sobre aquilo que o texto está apontando. O sujeito viu o texto como uma placa que sinaliza para o amor, para a fé, para a caridade, mas ele não fez o percurso até aquela região e, portanto, não conheceu de fato aquela região. A gente tem que parar de dizer que uma pessoa que memoriza as epístolas, que memoriza o evangelho, ela entende de cristianismo ou do evangelho ou da lei moral. Ela não entende. Ela entende das palavras, da letra morta do evangelho das escrituras. E isso não é sequer entendimento do conteúdo do texto. É injusto dizer que o sujeito entendeu o texto, ou que ele entende alguma coisa do espiritismo, se ele não sente a urgência de se moralizar. Porque a mensagem do espiritismo, resumidamente, é essa. A moralização é uma urgência. Esse capítulo ele fala exatamente sobre isso, esse tópico sobre o progresso. Os espíritos são iguais, as suas assimetrias se devem unicamente ao esforço que fizeram. Então, há uma lei de mérito e de responsabilidade regrando as diferenças, tanto intelectuais quanto morais, entre os espíritos. E aqueles que estão estacionados estão também por mérito, por demérito, aliás, próprio, por mau uso da sua responsabilidade, do seu livre-arbítrio, ou às vezes por menos tempo suficiente para experimentar, né? Quer dizer, são crianças de uma série mais atrasada, mas aqui estão todas convivendo juntas. Mas o que é interessante observar, deixa eu lembrar aqui qual questão que trata disso especificamente. 122 e 127. E também a 121, 122, 127. Vou mostrar o seguinte, os espíritos não necessariamente eles escolhem o mal. Há espíritos que podem escolher o bem desde o começo, ou o que é normal, os 95 ou 99% das vezes, os espíritos eles escolhem um pouco bem e um pouco mal e ficam ali reticentes ou duvidosos e inseguros
entre a fileira do mal e a fileira do bem, ficam numa zona cinzenta. Então, raros espíritos são aqueles que desde o começo eles escolhem o bem ou escolhem o mal. A gente também não tem certeza de como isso se processa a longo prazo. Mas as questões, elas dão um pouco a entender o seguinte: mesmo os espíritos que escolhem o bem, ou que são neutros, que não são aqueles que abraçaram o mal e que se esbaldaram no mal, eles estão na mesma classe. Então é muito interessante a metáfora da criança, que apareceu ali no começo, na 116, né? Que vai mostrar para a gente que as crianças mais boazinhas e as de pior comportamento, elas estão ali convivendo, e quem já entrou numa dessas salas de pré-escolar vê o seguinte: a criança mais quietinha, que não está envolvida nas pirraças piores, não está provocando ninguém, ela é babada, ela é cuspida, as crianças jogam meleca nela, batem nela, xingam, colocam apelido, fazem bullying. Ou seja, aquelas crianças que a gente poderia dizer que são um pouco melhores do que a média, ou pelo menos melhores do que as más, elas sofrem os efeitos das crianças revoltadas da mesma maneira que as outras crianças igualmente revoltadas. Claro que, num certo sentido, há uma gradação, porque as crianças mais rebeldes vão brigar entre si, por exemplo, a coisa piora um pouco. Mas as crianças mais quietinhas, elas vão sofrer os efeitos negativos de uma classe que tem muitas crianças fazendo bagunça ao mesmo tempo. Assim é a Terra. E a gente não pode entender que absolutamente tudo o que nos acontece nos estava endereçado. Tem coisas que decorrem do fato da gente estar dentro de uma sala de pré-primário, né, de pré-escolar. Se você está numa sala de pré-escolar, claro que as coisas graves, elas têm que ser calculadas pela justiça divina, elas nos estão endereçadas. Mas aquela média do ambiente barulhento, pouco irritante, com algumas crianças que te dão uma cuspida de vez em quando, ou que xingam você, ou que te batem de vez em quando, sem nenhum motivo, te colocam um apelido maldoso, na média, esses acontecimentos, eles não são calculados. Nós estamos no mundo material, é um mundo onde existe a maldade, existe a ignorância, e nós sofremos algumas consequências colaterais de habitar esse ambiente. Ou seja, essas pessoas que a princípio elas não procuraram as consequências do mal, né? Elas não fizeram nada para merecer algo de ruim, mesmo assim algumas coisas podem respingar nelas. O que faz mais diferença é a medida como elas vão lidar com isso. E da mesma forma como a gente ensina para as criancinhas que elas devem suportar, às vezes, os apelidos e não se envolver nas brigas, mas ignore um pouco das provocações que as outras crianças fazem com você, etc, etc. A gente também deve entender que não é porque eu fiz alguma coisa que agora coisas ruins vão acontecer comigo. O conceito de prova, inclusive, de ser testado, ele inclui o fato de que nem tudo é expiação, nem tudo é retorno no mundo e na vida. Algumas coisas são dificuldades, obstáculos teste, obstáculos e dificuldades que estão ali, que fazem parte do nosso ambiente, para que a gente teste as nossas forças. Então, algumas coisas desagradáveis, né? Claro que não no sentido extremo, né? O sujeito que vai à falência, a família dele passa fome, o sujeito que é assassinado, evidentemente, aquilo tem uma proporção tão grande que aquilo não pode ser aleatório, não pode ser casual, era uma programação, era alguma coisa que precisava ter acontecido por algum motivo, mas a doutrina dos espíritos diz, não é eu que estou dizendo, óbvio, né? Não sou eu que estou imaginando que é assim, mas ela diz de maneira clara que algum desconforto ou desgosto decorre do fato de nós habitarmos um ambiente negativo, nós habitarmos um ambiente, digamos assim,
primitivo, não necessariamente negativo, mas primitivo, onde as dificuldades, os arranhões, os desconfortos, eles inclusive nos instigam ao uso da inteligência. A gente precisa desenvolver métodos para lidar com essas dificuldades, métodos morais, resistências interiores, diálogo, política, direito, lei, tecnologia. Tudo isso vai minorar a nossa situação, evidentemente, e nós só desenvolvemos a inteligência assim, fazendo o teste das nossas forças. Outra questão interessante sobre o primado da prática sobre a teoria é o seguinte: quando a gente é criança, bem pequena, a gente não sabe praticamente nada. A gente sente muito e a gente age muito. Quer dizer, o ser humano, primariamente, ele é muito mais um ser de ação do que um ser de entendimento. Entendimento vem depois. O animal não entende quase nada e age o tempo todo. E está, às vezes, ali frenético e buscando alguma coisa. O espírito inconsciente, com menos cabedal de conceito, ou de teoria, ou de informação, ele também é igualmente ativo, como a criança pequena, que pode não saber muito bem o que está fazendo, mas está sempre fazendo alguma coisa. Então, é muito primitivo em nós o poder da ação, essa vontade de buscar algo. E não é a inteligência que nos leva a buscar alguma coisa, porque quando a gente tem só instintos, a gente está se movimentando o tempo todo, ou atrás do próprio rabo, ou então correndo atrás de inimigo, de posição, de status, de parceiro, de dinheiro, de comida, seja lá do que for, e no reino animal, até a bactéria se movimenta o tempo todo, nunca está em repouso, está sempre ali fibrilando e buscando alguma coisa, se movimentando em alguma direção. Muito bem. Então, a prática, ou que a gente chama, algumas vezes no ensino dos espíritos, na filosofia espírita, de moralidade, que é justamente essa inteligência prática, essa razão prática, ela está em sintonia, mas ela tem uma prevalência, de certa forma, sobre a teoria. A teoria, o conceito, ou uma inteligência mais técnica, uma razão mais técnica e teórica, ela funciona também conforme os nossos interesses. Claro que ela, por sua vez, ela alimenta a nossa ação, porque a gente faz diferentemente as coisas, na medida que a gente entende diferentemente, enxerga diferentemente, mas ao mesmo tempo que ela faz isso, que ela alimenta com informação a prática, ou a moralidade, ou a ação, ou o sentimento, a prática e a moralidade, ou o interesse, a decisão, também orienta a teoria, a técnica, a inteligência, na seguinte medida: a gente aprende aquilo que nos interessa. Isso é evidente no aluno e é evidente na vida normal, na vida adulta e na vida do trabalho, até mais ainda. Quanto menos condicionado a gente está, mais a gente estuda e aprende aquilo que interessa, e menos aquilo que não interessa. Claro, se eu for obrigado a fazer uma coisa que não me interessa nem um pouco, eu vou lá e faço, e é uma virtude a gente conseguir fazer uma coisa que não interessa nem um pouco. Mas a gente aprende mais rápido e melhor as coisas que nos interessam. Isso já é uma forma muito clara de a gente ver que há uma direção ou um direcionamento da prática sobre a teoria. Porque o sujeito que despreza a religião, por exemplo, ele não vai se dedicar, não vai suportar nem o sermão, nem a leitura do Evangelho. O sujeito que detesta filosofia, ele não vai suportar uma aula de filosofia, por mais bem dada que seja. Isso é um fato comprovado. E, por outro lado, o sujeito que tem gosto ou que vê uma beleza num determinado assunto, numa determinada atividade, ele busca aquilo e se desenvolve muito mais rapidamente. Existe um autor chamado Ian McGilchrist,
escreveu um livro fantástico chamado The Master and His Emissary, que é o mestre e o seu emissário. Esse sujeito, ele criou uma teoria de predominância do lado direito do cérebro sobre o lado esquerdo do cérebro. Exatamente por essas razões aqui que eu estou expondo. O que ele diz? Nós, quando nós somos animais, nós queremos comida, nós queremos copular, nós queremos descansar e economizar energia. Então, nós vamos criando métodos e recursos para fazer exatamente isso. Ou seja, primeiro eu tenho interesse, depois eu crio uma técnica, um artifício, um procedimento ou uma teoria para alcançar aqueles meus interesses. Claro que sempre tem a via de mão dupla, nunca é uma mão única. Qual que é a mão que retorna? É você mudar os seus interesses porque você observou uma coisa e você diz, o que eu pensei não era bem assim, é melhor eu não fazer mais isso, porque isso vai contra os meus interesses, inclusive. Então, no nível muito primitivo, o interesse rege o pensamento. Não é o pensamento que rege o interesse. O pensamento esclarece o interesse sobre aquilo que justamente satisfaz o interesse. E aí, depois de estar esclarecido, a razão prática ou a parte moral da razão, ela calcula qual é o melhor caminho para a gente alcançar esse interesse. Esse cálculo, muitas vezes, é o que a gente chama de teoria. Quando o sujeito escreve um livro moral, quando ele redige o evangelho, lá, foi isso que Jesus disse. Aquilo não é primariamente teoria moral. Aquilo é primariamente interesse moral motivado por um sujeito que entendeu, viveu, experimentou, sentiu a moral de Jesus, motivado por um interesse caridoso de preservar aquilo para que todos venham a saber de como foi aquilo, como aconteceu, qual é o argumento, qual é a imagem, qual é a figura que Jesus criou naquela circunstância, e a partir daí ele redige o texto, montando as ideias e as palavras e os conceitos segundo essa intenção autoral, segundo aquilo que ele quer dizer, quer comunicar, e quer comunicar porque crê que é bom, quer comunicar porque tem interesse em comunicar, porque está tocado pela mensagem o suficiente para gastar o tempo dele comunicando aquilo. Então, não é que haja também uma via de mão única, de novo, e uma total prevalência de um lado sobre o outro. É uma via de mão dupla, existe uma simetria, como naquela bela metáfora das asas, né? A inteligência e a moralidade são as duas asas do espírito. Pois bem, sem uma das asas você não voa. Então, para começar, a gente sabe que tem que valorizar as duas asas. Uma asa só não serve para nada. Em segundo lugar, tem que existir uma simetria entre as asas, senão você também fica desbalanceado, também não voa. Mas se você tiver uma asa assim e a outra assim, você não consegue sustentação no ar, não voa. Então, como que deve ser? Deve haver uma simetria e uma harmonia entre inteligência e moralidade, ou teoria e prática, razão teórica e razão moral ou razão prática. Mas na vida, simetria não existe rigorosamente. Muitíssimo poucas coisas, geralmente coisas só artificiais, são perfeitamente simétricas. Se a gente olha para uma folha, qualquer que seja, a gente vai ver que por mais simétrica que a folha seja, existe um lado que é minimamente maior que o outro. E, em geral, as folhas crescem a partir de uma ordem que é um pouco espiralada, ou então na haste uma cresce um pouquinho antes da outra, um pouquinho mais do que a outra. Então, a simetria dos opostos, a simetria na dualidade, ela é uma ordem de equilíbrio, mas ela também respeita uma ordem de desenvolvimento, de sucessão, de desdobramento da realidade, e as coisas na realidade nunca começam duas ao mesmo tempo.
elas começam uma mais do que a outra, ou elas têm uma a dominância sobre a outra. Então, assim como uma folha de couve ou as marcas de um tigre são simétricas, mas existe um lado que é o lado dominante, que é sempre maior um pouco, o nosso corpo tem um lado que é maior, para uns é o esquerdo, para outros é o lado direito, e assim tudo na vida. Tudo é levemente assimétrico, mesmo dentro da simetria, seguindo uma ordem mais espiralada do que uma ordem espelhada. Da mesma maneira, a ideia de um primado da prática sobre a teoria não significa uma desimportância da teoria, muito pelo contrário. E nem que a prática domina e rege o tempo todo a teoria. Existe o oposto também. Existem momentos em que a compreensão, né, o entendimento, a racionalização da situação que vai facilitar o desenvolvimento e a mudança, a alteração da moralidade da prática. Isso acontece o tempo todo e tem que ser assim. Se não for assim, você só tem uma asa e uma asa só não voa. Então, dentro da importância do equilíbrio entre o simétrico e o dominante, tem que existir essa relativa troca de posições aqui e ali, para que aquilo que não é dominante não seja apagado e desconsiderado. Ok, eu estou um pouco platônico hoje, estou teorizando talvez demais, mas voltando para o texto, é importante que esse tópico sobre a progressão praticamente não fala da progressão intelectual. No ponto fundamental do ensino dos espíritos, só se fala de bem e mal praticamente. Quase não se fala de entendimento, de inteligência, de teoria, de progresso intelectual. Que a gente sabe por outras partes, por outros princípios do ensino dos espíritos, que são fundamentais. É preciso, é necessário e é impossível, inclusive, desenvolver esta moralidade, o princípio do bem, sem o desenvolvimento da inteligência, da compreensão, do entendimento. Então, por que a progressão é pautada unicamente pelo tema da moralidade do bem? Nós podemos imaginar que tem a ver com essa primazia, ou esse primado da prática sobre a teoria. Eu queria também falar de Leon Denis, eu acho que eu vou falar, vou gastar meio minuto falando isso. Leon Denis, ele, principalmente no Problema do Ser e do Destino, que é a sua obra mais filosófica, ele é um autor bastante filosófico, mas O Ser e o Destino é o livro que é eminentemente filosófico de Denis, porque outros tratam, às vezes, de outros temas, tem que priorizar outros temas, como, por exemplo, no Invisível. É preciso priorizar a mediunidade, uma série de evidências empíricas de como a mediunidade funciona, de como essas evidências mais recentes batem com o que Kardec havia dito antes sobre a mediunidade. Então, em alguns livros, O Grande Enigma é um livro um pouco místico, que trata de uma visão quase estética, poética de Deus. Então, nesses outros livros, às vezes há desvios temáticos, mas no Problema do Ser e do Destino, trata-se exclusivamente de filosofia. E a filosofia espírita, na forma como Denis entende, ela é um desdobramento da moralidade, do amadurecimento do espírito, sempre em face da dor, em face da dificuldade, pelo menos nesse tipo de vida que nós temos, nesse tipo de mundo que é a Terra. E em alguns momentos ele até vai dizer que todo o progresso está ligado um pouco à dor, à dificuldade, ao obstáculo, porque nós não nos fortalecemos sem exercício. E o exercício é um obstáculo, o exercício é uma dificuldade, o exercício é, de certa maneira, doloroso ou incômodo, e é através do incômodo e da própria dor, do obstáculo, que nós vamos ampliar a nossa força, ampliar a nossa capacidade. Mas ele destaca também que esse processo ele se dá de maneira extremamente ou totalmente invariável.
e que não é porque algumas pessoas têm na sua ficha kármica. A gente usa essa nomenclatura às vezes um pouco importada de outros grupos religiosos, de outros grupos espiritualistas, mas não é porque o fulano está devendo necessariamente que ele sofre. Sofrimento faz parte do viver, não há vida sem sofrimento, não há experiência, na Terra pelo menos, ausente de sofrimento. Por quê? Porque Deus é sádico? Não, porque o sofrimento é o exercício. O sofrimento é o obstáculo destinado, programado, ou seja, pensado, justo, calculado, e nós podemos assim compreender o motivo da dor, o motivo da dificuldade, da existência, porque ele é calculado para nos engrandecer, nos fortalecer, para que nós possamos adquirir aquelas virtudes que amanhã vão nos tornar imunes ao sofrimento por um lado e por outro lado vão também nos permitir fazer uma série de coisas que nós hoje não conseguimos porque não treinamos, não exercitamos as nossas forças e potências espirituais nesses obstáculos. Então, eu tratei muito pouco das questões. Talvez coubesse só lembrar o seguinte: 117, 119 fala sobre mérito e responsabilidade, ponto bastante importante para a gente afastar aquela ideia cristã mais tradicional da eleição divina ou de uma graça que desce, ou então a ideia de uma perseguição espiritual que seja ingênua. Kardec, na Viagem Espírita, ele diz assim que ele não conheceu ninguém que leu o livro dos médiuns e que foi vítima de obsessão. E às vezes a gente tem uma visão assim que generaliza todo o ataque de mau humor como um processo obsessivo. O sujeito está manifestando os defeitos de caráter dele, que é imperfeito, porque está num mundo imperfeito. É claro que nós temos defeitos de caráter. Aí a pessoa já, de maneira um pouco mística, de maneira um pouco supersticiosa, atribui obsessão à pessoa, que está com um ataque de mau humor, de raiva, de medo, de pânico, porque aquilo é uma deficiência dela, é uma virtude ainda não exercida que vai cobrir essa deficiência, não é a obsessão necessariamente. Então, essa questão do mérito é muito importante para a gente observar que a gente colhe rigorosamente o que a gente planta. Na 118, se não me engano, tem a ideia de que não existe retrogradação. E isso é importante para afastar a ideia da metempsicose, que lamentavelmente é uma ideia defendida ainda por alguns reencarnacionistas de religiões anímicas ou de algumas até religiões asiáticas maiores. E a ideia da metempsicose, ela é injustificável diante da ideia de progressão. Por isso que aqui ela é esconjurada ou afastada dentro do tópico que trata da progressão. Se há progressão, se a cada experiência, se a cada aprendizado, o espírito ele não pode ser despojado dessa experiência, desse aprendizado, então uma encarnação num mosquito, num rato, ou mesmo num cachorro, que é um animal um pouquinho superior, seria uma encarnação, na melhor das hipóteses, inútil. E na pior das hipóteses, uma crueldade tremenda, uma injustiça tremenda da parte de Deus, que é inadmissível. O resto eu vou deixar mesmo para comentar semana que vem. Eu acho que a gente já passou da metade do nosso estudo, a gente deve ter talvez aí mais uns 5 encontros para tratar do Livro dos Espíritos, no máximo 4 encontros, e aí depois a gente podia tratar de outro livro de Kardec ou de Leon Denis, porque, como eu já disse diversas vezes, a ideia não é estudar o Livro dos Espíritos, sim ver na leitura das questões exemplos de possíveis leituras filosóficas, de problemas e soluções filosóficas apresentadas aqui na estrutura do livro. Obrigado, Humberto. Nós temos algumas pessoas na fila, então vamos começar. Fux, pode falar. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Humberto. Eu tenho 2 colocações rápidas para fazer. Primeiro, você, e com muita coerência,
colocou como as ações fossem todas motivadas. E eu fiquei pensando na questão do livre-arbítrio, porque se a liberdade ela sempre tem motivos, ela perde um pouco do seu tônus. Essa questão não é tão simples assim de resolver. E a outra questão é uma questão minha entre Kant e Max Scheler. Eu queria compreender se, de fato, o Max Scheler dá um passo à frente, sem perder a visão da grandeza de Kant, por ter uma visão mais ampla do ato moral, do sentimento, que parece, às vezes, ser desvalorizado pelo racionalismo kantiano. Eu queria ouvi-lo, ainda que rapidamente, sobre essas duas questões. Excelentes questões, Fux. Eu vou começar pela segunda. No meu entendimento, eu conheço bem mais Kant do que Scheler. Mas no meu entendimento, os dois autores eles estão tão afastados já, embora ainda haja muitas semelhanças, mas estão tão afastados que um cobre a área que o outro não cobre, mas existe uma certa carência que é justamente o que o outro está fazendo. Quer dizer, eu diria exatamente que falta a Scheler ter respeitado um pouco mais, ter considerado um pouco mais generosamente o que Kant fez, embora os acréscimos que ele fez são preciosíssimos, estão na direção correta, mas ele se perdeu por não ter mais vínculo com aquilo que tinha sido bem feito, razoavelmente bem feito lá atrás. E Kant é mais perdoável, por assim dizer, porque ele não estava vendo o que as pessoas iam fazer na frente. Ele só estava vendo também teorias muito mais precárias que haviam sido propostas antes dele. Então, ele dá soluções extraordinárias para os problemas da época dele, mas ele tem um ponto cego terrível dos racionalistas quanto às atividades inconscientes da alma, a concretude do sentimento, o fato de que o sentimento não é uma coisa subjetiva desvinculada da realidade, mas o sentimento é uma coisa real, talvez uma das coisas mais reais que nós tenhamos, porque justamente o bebê tem emoções e sensações, embora não tenha quase nenhuma ideia, nenhum conceito, nenhuma teoria. Então, na medida em que a ética vai progredindo, a gente vai vendo que esses discursos eles são bastante parciais e resolvem aqueles problemas. Por isso que é interessante o primado da prática sobre a teoria, né? Resolve o problema que o sujeito estava enxergando, aquele problema que eu desejava resolver. Geralmente o autor ele resolve o problema que ele deseja e tenta resolver e ignora uma série de outros problemas graves porque não é do seu interesse resolver esses problemas. Isso sem nenhum rebaixamento da tradição intelectual ou sem dizer que a teoria não tem valor em si, que ela é meramente... E tem aqueles autores também que vão ao extremo de dizer isso, que a teoria é meramente expressão dos nossos interesses e, portanto, qualquer teoria tanto faz. Aí a gente vai para um relativismo sociológico, alguma coisa assim, não vou nem dizer Habermas, mas Habermas foi um dos que, de maneira mais contundente, apontou nessa direção de uma razão interessada ou de uma inteligência interessada. Mas depois a coisa piorou muito. Mas quanto ao livre-arbítrio, sem dúvida nenhuma, o animal não tem livre-arbítrio. O animal tem interesses, ele age e ele vagamente entende algumas coisas ou percebe algumas coisas, mas ele não tem livre-arbítrio justamente porque ele não tem desenvolvida a inteligência, a racionalidade para poder separar quais são as consequências das decisões. Então, o livre-arbítrio, ele advém dessa parte mais teórica da razão, não tanto da parte prática. A parte prática tem mais a ver com os motivos da ação, com aquilo que você deseja e como alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você considera ideal. Não desejo no sentido ruim, pejorativo da palavra, mas o nosso desejo pode ser o bem, por exemplo.
Nosso desejo pode ser a evangelização do mundo, a cristianização das nossas almas. E esse desejo, ele corresponde aos mais altos projetos da razão prática, da razão moral. Mas quem calcula qual é o caminho mais perigoso ou vantajoso, às vezes é a razão teórica, porque a razão teórica trata de objeto. A inteligência entende que num caminho há mais armadilhas, numericamente falando, em termos de intensidade, em termos de dificuldade de desarmar aquelas situações desvantajosas. Então, depois que tudo foi calculado, é aí que nós podemos tomar uma decisão, aí sim com base numa racionalidade prática, que vai dizer o que é o certo, o que é o desejo, o que é o conveniente, vai calcular isso tudo e vai apontar numa direção que seria a melhor para mim. E, de novo, não a melhor para o meu corpo. Kant mesmo vai dizer que nós só somos plenamente livres quando nós somos morais. E foi muito criticado por isso, porque as pessoas diziam, mas eu tenho liberdade para fazer o mal. E Kant diz, não, o ser humano não tem liberdade para fazer o mal. E fazer o mal é ser escravo das paixões, das inclinações, é ceder ao arrastamento de impulsos, ao invés de seguir o projeto da razão, que aponta sempre para o bem. Então, você só é livre quando você faz o bem, o que é uma constatação extraordinária. E não está em desacordo com a doutrina dos espíritos. Porque quando a gente diz o seguinte, o sujeito pode escolher entre o bem e o mal. Claro, ele escolhe entre o bem e o mal porque ele tem livre arbítrio. Kant também diz isso. Mas ele só se liberta, ele só é livre enquanto ser, sendo bom. Porque o bem é escolher aquilo que é apontado pela minha consciência e não aquilo para onde eu sou arrastado pelas minhas paixões. Ok. A próxima pergunta é do Maécio, e ele fala o seguinte, que Jesus não se preocupou em deixar algo escrito devido à necessidade da vivência em profundidade? Ele então se preocupou mais de transmitir através dos sentimentos das leis divinas? Aí eu já não sei. Quer dizer, por que Jesus não escreveu? Pode ser só por isso. É uma ótima resposta, a resposta que você deu, e eu estou disposto a apostar nessa direção também. Mas às vezes eu me pergunto por que não escrever um pouco que fosse, por que não deixar um texto que não fosse enviesado pelo olhar dos apóstolos, que não eram espíritos da mesma estatura e estavam escrevendo anos ou décadas depois e fatalmente esqueciam algumas coisas ou perdiam o fio da meada de alguns discursos, de algumas exposições, ou até alguns episódios do que realmente aconteceu. Então, eu acho que seria interessante que tivesse escrito, mas ao mesmo tempo eu não acho que seja sábio a gente julgar Jesus. Então, deve haver grandes motivos para não ter feito isso, para não ter escrito. Assim como Sócrates, Buda, uma série de outros dos maiores sábios optaram por não escrever, provavelmente por alguma razão. A gente não sabe também o que essas pessoas elas entreveem assim por trás do véu da realidade. Porque a gente vive no mundo dos nossos conceitos, das nossas ilusões. Então a gente não consegue pesar e medir um espírito sábio e quais são os propósitos e as intenções dos espíritos sábios e lúcidos. E por isso é muito difícil a gente dar uma resposta para esse tipo de coisa. Se eles tivessem dado uma resposta, se alguém tivesse dito assim, olha, eu não vou escrever por causa disso, mas infelizmente nem Sócrates, nem Buda, nem Platão, perdão, nem Sócrates, Buda, nem Jesus, são grandes espíritos, né? Eles nos deram essa indicação, nos deixaram essa diretriz de por que um tão grande sábio não escreveria para nós.
enfim, Eu gostaria somente de agradecer, Humberto, essa oportunidade que nós estamos tendo, porque aqui, principalmente para a gente que está aqui na Europa, um pouco distante da vivência, né? Da vivência do espiritismo que a gente encontra no Brasil. É muito importante o curso como esse, porque a gente está se confrontando com todos, com tudo, e nos dá muita força para a gente realmente colocar em prática. Eu queria te agradecer, assim, pessoalmente, a todos os participantes, que realmente assim nos dá muita força em uma sociedade que muitas vezes é bem diferente. Aparentemente é muito igual, mas existem diferenças que a nossa sensibilidade brasileira ela vê muito mais através do sentimento, enquanto que muitas vezes aqui a gente se depara muito com a razão e a gente às vezes trazendo esse nosso lado latino muito forte, a gente se sente acolhido aqui nesse curso para a gente poder realmente reforçar essas nossas bases. Então, eu queria agradecer essa resposta que você me deu, mas também agradecer a todos, porque é muito importante mesmo a gente rever sempre, rever tudo para a gente poder ter muita convicção. Então, eu queria só registrar esse detalhe. Muito obrigado, Humberto. Que ótimo. Eu também sou extremamente grato a esse grupo. É uma oportunidade de rever as bases, conciliando justamente o sentimento cristão, o sentimento de grandeza do espírito que a moral espírita prega, com a racionalidade, com o estudo criterioso das coisas, dos conceitos, dos argumentos. E é muito difícil achar um grupo que ajuda tanto a gente a fazer isso, porque não sei se vocês repararam todos, né, mas retrospectivamente a pertinência das perguntas que aparecem são uma coisa às vezes um pouco difícil de a gente achar. Então estou muito satisfeito, muito grato também pela oportunidade de a gente ter montado um grupo tão afinado. Ok, nós temos umas 2 pessoas. A próxima pergunta vem do Valdemar. Ele nos diz o seguinte: Kardec fala de adquirir consciência de si mesmo. Nesse caso, o entendimento dessa aquisição é somente com as experiências, sentir a lei moral que está em si? É isso? Olha, parece que sim. Parece que a experiência é um ponto absolutamente fundamental também da filosofia espírita. Ela nasce de experiências e de um olhar mais atento para experiências espirituais, mediúnicas, medianímicas ou paranormais, que antes eram, às vezes, só teorizadas e as pessoas, sem conhecer, sem entender essas experiências espirituais, elas montavam teorias gigantescas, quilométricas sobre essas experiências, ao invés de olhar para a experiência, repetir a experiência, tomar certos cuidados de observação, de separação do que era teoria, do que era preconceito, daquilo que realmente estava acontecendo. Então, enquanto uma ciência experimental, o espiritismo nasce totalmente da experiência e filosoficamente ele está muito ligado também a essa ideia de uma progressão da consciência, de uma progressão moral com base na experiência, com base num amadurecimento experiencial da consciência. Quer dizer, a consciência vivendo. E é por isso que, inclusive, é um dos motivos, também a justiça também é um dos motivos. Mas um motivo adicional para a teoria da reencarnação é o fato dessa experiência ser tão importante, tão fundamental no amadurecimento da consciência, no processo de progresso do espírito. Porque senão a gente poderia imaginar, sei lá, um progresso infinito no mundo dos espíritos, só estudando ou trabalhando num nível mais sutil. E a gente precisa, é afirmado, né, pela doutrina espírita, nós precisamos desse embate, desse choque com a matéria, porque essa experiência apressa pelo seu grau de vivacidade, pela intensidade com que ela nos afeta, o desconhecimento também da nossa realidade espiritual é para isso também um conveniente, um fator que contribui, né, com o nosso mergulho nessa experiência sensorial,
nesse mundo em que nós somos arrastados e inclinados pelas tentações na linguagem bíblica, são as inclinações biológicas, algumas forças, né, que nós não controlamos, que nós desenvolvemos no uso da inteligência ainda no estágio mais animal que a gente precisa aprender a domesticar. Então, tudo isso parece ser muito importante. O ensino dos Espíritos aponta repetidamente para a relevância da experiência, para a relevância da vivência, às vezes até para a repetição de vivências, de experiências que você já teve. E aí o sujeito vai ter várias vezes, várias vidas dedicadas a uma particularidade, a uma perda, conquista, dificuldade, um tipo de trabalho, um tipo de missão, porque uma só não é suficiente. É preciso degustar toda a abrangência quase infinita e riquíssima de cada tipo de experiência, e para isso é preciso um tempo larguíssimo. Por isso a evolução, o progresso não se dá de maneira rápida. Porque se a gente pudesse ler um texto de um espírito superior e dissesse assim, olha, o evangelho diz isso, isso e isso, agora eu senti o evangelho, entendi o que Jesus quis dizer, evoluí. Não é assim que acontece. A gente precisa ler, a gente vai rejeitar, não vai entender nada, e como espíritos endurecidos vamos dar as costas para isso, e todos nós, em algum momento, nós demos as costas para esse ensinamento, ou pelo menos, se nós somos espíritos já bem adiantados, a gente deu as costas por uma parte. Eu concordo com a maioria, mas esse negócio de perdoar o inimigo, aí já é um pouco demais, ou então amar o inimigo passou do limite do razoável. Então, nós rejeitamos uma parte do ensinamento. Numa segunda fase, amadurecidos pela experiência, por contato com outras pessoas que vivem aquilo, que se transformaram através do contato com essa sabedoria, nós vamos retornar ao texto, vamos fazer uma leitura mais generosa. Então, parece que Jesus está certo, parece que esse indivíduo ele não comete muitos erros, muitos equívocos, e a gente nota isso conversando com as pessoas. A gente nota isso facilmente, que pessoas têm leituras revoltadas da lei divina e vão dizer, olha, isso aqui não tem nada a ver, né? Cada um vive a sua vida buscando, né, se divertir e tal, não tem nada a ver com sacrifício, é um moralismo e tal. Aí você tem o sujeito que concorda com a metade, discorda de alguns pontos mais extremos, como, por exemplo, se dedicar ao outro, né, sacrificar pelo outro, amar o inimigo. Aí vai ter um sujeito que vai concordar com tudo, vai dizer, olha, eu não consigo, mas pelo menos eu percebo que isso aqui tudo é muito grande e enorme. Vai ter um sujeito que consegue executar metade ou mais das leis divinas e vai ser um sujeito que a gente vai chamar de excelente, de exemplo, mas ele ainda cai aqui e ali quanto a outras questões, né, que ele sabe que está errado às vezes, mas ele não é capaz de evitar aquelas inclinações cultivadas a longo prazo, e vai ter o sujeito que vive aquilo plenamente, que é um reflexo do Evangelho, né? Um Francisco de Assis, alguma coisa assim, um Vicente de Paulo, uma Madre Teresa, e que vai ser uma prova de que o Evangelho santifica. Então tem todos esses níveis de leitura, e o nível de leitura não é só porque o sujeito é mais inteligente que o outro, ele fez uma interpretação melhor do que o outro, e nem é porque ele sentiu melhor na leitura e resolveu virar um santo. É porque o espírito amadureceu. Pela experiência, ele viu, ele não teorizou, ele não foi informado, ele viu que a caridade é melhor para o outro e para ele. Ele sentiu a oração milhares de vezes ao ponto de se tornar habitual e automático, né, e natural para ele. Ele vive num estado de iluminação, num estado de bem-aventurança. E aí a serenidade dele é insuperável, tem uma coragem imbatível, tem uma generosidade, uma doçura, uma candura que parecem impossíveis para nós. A gente olha e fala, não, isso não é possível, isso deve ser um teatro. O sujeito não pode ser assim o tempo todo, né? Porque isso é o sujeito
Não que leu melhor do que a gente, mas que leu depois de experimentar. Depois de 10 mil anos de evolução, o sujeito lê o texto e fala: ah, eu sei que essa é a verdade. Né? A verdade ressoa em mim. Ter os olhos de ver. Humberto, nós temos mais 2 pessoas. Juliana, você quer falar, querida? Oi, posso falar? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá bom, boa tarde para todo mundo. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no grupo. Humberto, eu tenho, na verdade, 2 perguntas em uma. Tem um pensador espanhol, mais da área de educação, que é o Larosa Bondia, e ele fala justamente sobre o saber da experiência em contraposição ao saber acadêmico mesmo, né? Sem necessariamente negá-lo, mas mostrando, apontando como ele tem essa importância na nossa vivência mesmo, né? E inclusive até fala do termo, né? Que em espanhol é a experiência nos passa, né? Assim como em português a gente diz que ela nos passa, ela nos atravessa. E assim a gente traz toda essa reflexão para isso, né? Para, enfim, para essa apreensão. E aí eu fiquei com isso um pouquinho na cabeça, como isso pode nos guiar às conquistas, né? E aí o tema de hoje, a gente falando como o pensamento dialoga com esse ensinamento, né, da doutrina, os reflexos sobre a inteligência e o sentimento se refletem na nossa prática. Então, minha primeira pergunta é, número 1, você acha que faz algum sentido isso que eu estou falando, essa relação da experiência e essa composição entre a razão e o sentimento? Essa é uma pergunta 1. E 2, que me veio à cabeça, a gente falou tanto agora em atitude, né, nas ações pela ideia da experiência, e acabou me vindo à mente a ideia de virtude de Aristóteles, né? Pensando na atitude, na ação. E aí essa seria a minha segunda pergunta. A experiência, você acha que tem a ver e ela não nos leva a pensar assim, sobre essa vertente, essa visão aristotélica? Obrigada. Absolutamente, Juliana. Você me lembrou de uma coisa que eu esqueci de falar. O Aristóteles ele vai falar justamente do exercício da virtude. Nós precisamos nos habituar à virtude. Há uma confusão entre o exercício da virtude e a emulação da virtude. É o sujeito que ele finge que tem a virtude porque ele foi adestrado, digamos assim, ou às vezes ele foi até duramente treinado por repressão, por exemplo, a fazer certas coisas. Então essas são coisas diferentes. Agora, o exercício da virtude corretamente entendido, ele é importante. Existe até tem um TED Talk de uma autora americana, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu posto o link no nosso grupo de WhatsApp. Ela diz o seguinte, é mais ou menos assim, fake it until you beat, né? Quer dizer, faz de conta até que você consiga ser aquilo. Não apenas fazer naturalmente, mas até que aquilo se torne o seu ser. Quer dizer, se você ama karatê e aí você vai para a aula de karatê, você nota que você é péssimo naquilo, mas você continua fazendo. E aí você acompanha os maiores mestres, você treina aquilo o tempo todo, você vê os vídeos, você é quase obcecado com aquilo, você faz daquele mundo o seu mundo. Isso não é fingimento, isso não é irreal. Você está transformando o seu mundo no mundo do esporte. Chega um momento, depois de anos, que aquilo entranhou em você ao ponto de que se torna natural. E você é um karateca, um pianista, uma dançarina de balé, seja lá o que for, um intelectual, né? As pessoas às vezes têm a romantização do intelectual também. Ah, não, a pessoa nasceu inteligente. Não, ela leu milhares de livros até chegar àquele ponto. E se ela não tivesse lido milhares de livros, qualquer talento que ela pudesse ter, assim como o talento para natação sem nadar, ou o talento para o balé sem dançar, seriam absolutamente inúteis. Agora, um ponto importante do que você agora mencionou é o seguinte: por que nós precisamos dessas experiências?
porque só são verdadeiras as virtudes, os sentimentos, os valores, as experiências que são nossas verdadeiramente, são aquelas coisas que nós fizemos, que nós experimentamos. Então, o eu é muito importante, é um elemento chave do processo. O evangelho, ou a doutrina dos espíritos, ou a meditação budista, ou a física nuclear, ou seja lá o que for, só tem sentido pleno para você, só é do seu domínio, se aquilo justamente faz parte da sua vida. E fazer parte da vida da Juliana, do Valdemar, do Fabrício, do Humberto, é muito diferente de você, Fabrício, Valdemar e Humberto, lerem sobre o assunto, verem um vídeo no YouTube sobre o assunto. É totalmente diferente. Então, nesse grupo mesmo, eu estava assistindo uma live do Marlon, que acho que se chama Espiritismo Ativo, negócio mais ou menos assim, de hoje. E aí ele diz uma coisa mais ou menos assim, às vezes a gente tem esse formato de grupo de estudo que é muito professoral. Uma pessoa está aqui falando, no final algumas pessoas podem fazer perguntas. É o que a gente está fazendo aqui. E isso é uma etapa importante. Agora, tão importante quanto é que no momento que a gente desliga a câmera, cada um vai estudar, né? Cada um vai se preparar, discutir com os outros, né? Criar debates, criar os seus próprios grupos de estudo, fazer para que no final do processo todos sejam atores, né? Não tem ninguém que só ligou a câmera, ouviu uns pedaços e tal, que aí realmente aquilo não serve para quase nada, é só quase informação, ou o que a gente diz no começo, são sinais que apontam, olha, existe uma filosofia espírita, existem aspectos filosóficos do espiritismo, e a pessoa está notificada daquilo, ok, legal, curioso. Agora, outra coisa é cada um de nós aqui do nosso grupo começar a filosofar, transformarmos a nossa prática espírita de uma prática, às vezes, só de crente, o que não é sem valor, preciso que haja a parte da fé e da crença, da nossa vivência espírita cristã também, mas é preciso que nós, diante de uma doutrina que é essencialmente filosófica, que nós filosofemos, que nós nos acostumemos ao exercício de reflexão, ao exercício de questionamento do texto, torçamos as perguntas, cruzemos um autor com o outro, perguntemos, será que é isso mesmo? O que se quer dizer, Kardec, com esse trecho? O que será que essa resposta significa? Será que é exatamente isso? Será que em 170 anos não mudou um pouquinho? Então, esse exercício crítico a gente precisa fazer. E isso não é opcional. Se a gente quiser ser realmente espírita, a gente precisa dizer o que a doutrina está dizendo. E ela diz isso. Ela diz justamente que a gente precisa fazer esse passo. A gente precisa andar na direção de um exercício crítico da reflexão. Obrigada. Obrigada. Só fazer um mini complemento. Você me falou umas palavras tão importantes e é justamente, eu acho que é por isso até me remeteu ao texto do Larossa, que é um acadêmico, mas porque você falou, não é só informação, porque o conhecimento ele precisa ser apreendido, né? E por isso que me lembrou a questão da doutrina. Ele precisa ser vivenciado, experimentado de verdade por dentro, senão... E me parece que essa seja realmente a prática que Jesus vem nos ensinar, né? Que esta vivência, efetivamente, atrelada àquilo que a gente não pegou só das palavras, mas àquilo que a gente compreendeu e depois faz, né? Acho que tem algum sentido nisso. Muito obrigada. O Amorim completa aqui para a gente, ele diz o seguinte, fala assim, o que Humberto diz é o espiritismo entrar em nossa vida além da teoria. Perfeito, Amorim, é exatamente isso. E outra, o espiritismo é isso. Se só entrou a teoria, na verdade, não entrou nem a teoria. É mais ou menos isso que eu estou tentando dizer. Porque a teoria espírita, ela reconhece a primazia da prática, da transformação moral. Então, não podemos dizer
que há um espírita que entendeu bem a teoria e não pratica. Isso é falso. Na verdade, o sujeito que só entendeu a teoria, nem entendeu a teoria. Porque a teoria aponta para a prática, esclarece a prática, permite a compreensão da prática e a urgência da prática. Então, se o sujeito não foi tocado por um incômodo em relação àquilo que ele é, se ele não olha no espelho e diz, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir no mundo para começar a curar as minhas feridas, para deixar de ser tão egoísta, tão orgulhoso, tão baixo, tão vulgar. Se o sujeito não sentiu essa espetada, ele não entendeu a teoria, né? Humberto, então, antes da gente ir para a prece final, você quer fazer alguma consideração final? Não, estou bem satisfeito. Então, tá bom. Então, hoje nós vamos lá para os Estados Unidos e vamos convidar a nossa amiga Rosângela para fazer a nossa prece final. Ok, boa noite, boa tarde a todos. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, nosso bom e amado Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual, agradecemos por mais esta valiosa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, absorvendo esse estudo filosófico espírita que vem para nos iluminar e nos ajudar a solidificar os ensinamentos que nos foram deixados por grandes irmãos, que abriram os caminhos para desenvolvermos a nossa caminhada evolutiva. Agradecemos a assistência e o amparo que a espiritualidade amiga deu a cada um de nós, encarnado e desencarnado, e em especial ao nosso irmão Humberto, que conduz essa linda jornada de aprendizagem. Pedimos que nesse momento o nosso planeta Terra seja envolvido por uma onda de paz e de luz, e que todos nós possamos sentir o infinito amor de Deus pulsando em nossos corações. Que tenhamos uma noite de muita paz e de refazimento, e que na próxima semana possamos estar reunidos novamente para prosseguirmos a nossa aprendizagem. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que assim seja. Rosângela, gratidão. Pessoal, então, boa noite. Humberto, última palavrinha? Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Fico com Deus todos. Obrigada. Gratidão, Rosângela. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.